Pessoal, estamos hoje nos bens dos dias diários e um aspecto importante que relaciona as maneiras peculiares que nós podemos ver. Quando falamos sobre raciocínios, princípios basais, princípios de finalidades que começam o dia a dia diário, lembramos que o relógio o próprio é o ser humano, o seu tempo diacronizado, o relógio diário, a sua vida é um artigo e entre essas revistas editoriais. Entre os editos há quantificações, a palavra coeditoriais, decodificação. Embora a palavra decodificação coloque uma palavra muito importante. A decodificação relaciona algo que você pode receber e depois você passar de novo. Uma receptividade, algo passivo. Embora algo passivo pode ser também a marcação passiva. Eles falam marcação mista, a marcação passiva ou ativa. A passiva que vai haver o quê? Duas funções. Muitas vezes em questões de ou sai alguém de um futebol, um time, está faltando 2 ou 3, a pessoa vai ficar com o zagueiro central, pode ficar no meio de campo, tem que fazer 2 ou 3 funções, ok? Então, as questões articulares é importante colocarmos esse ponto importante em questões de preparação. Aonde há uma preparação, há uma jiboia. Aonde há uma preparação, há uma serpente. Qualquer estilo que seja o ser humano, que ele tenha a ver com um tipo de animal, que ele seja algo que possa imitar para haver uma sobrevivência. Montesquieu, que eu falo, né? Que eu estava falando, apropriar, ter essa propriedade, apropriar essa glória que é a própria vida. Ok? Mas a glória que é a própria vida, nós temos que saber também aproveitar os nossos malefícios e benefícios ligados à linguagem. Ok? Então são fatores que interligam a nossa vida hoje. Estava treinando ontem, né? Ou seja, sobre a questão do jab, direto e cruzado. Nós vamos vendo que os movimentos que você pode fazer assim, jab, direto, cruzado, já muda, ou seja, nos campos de detalhes. Só um polegar pode haver modificações. Você entrar no tatame e a própria mestre, lá o mestre, colocando, ou seja, as suas orientações supérfluas que relacionam-se trocas contínuas entre o aprendizado, há um respeito motor. E o respeito motor vem de ti primeiro. Se não vir de ti, vai vir o quê? Impactos violentos, verbais, palavras contraditórias que podem ser antagonistas à nossa própria vida. É lógico que nós somos pulmões genéricos. Esses pulmões nos coloca meio de inspiração e expiração a cada dia. Ou seja, a questão de conduzir essas investigações. Lembra que eu falei sobre estrutura esquelética? Estrutura esquelética é lógico. É uma dialógica, estrutura estética. A palavra esquelética e estética tem algo a ver, né? Porque quando falamos sobre estrutura estética, vamos estudar a estrutura esquelética. E a palavra vai indo, esporte, espetáculo, ou seja, especulações. Então, eu vou colocando vários fatores que possam colocar a palavra ex. Quando eu coloco o ex, você pode confundir também o ex com S, com X, exportação, aí coloca já um campo de corpo exterior. Por que você não pode colocar o corpo exterior com S? Exterior. São fatores que nós podemos conversar e dialogar. É o método. Como eu falei, todo método é o princípio de força. Aonde é o método é um princípio de força. Você vai lembrar como você acordou, vai aprender a armazenar o que armazenou, você vai estar lembrando onde você estiver passando, e vai ser o meio metodológico para você seguir ou seja, o seu caminho. Ok? Então, há fatores importantes. O processo bioquímico, como também que é a segunda fase que eu falo sempre, é eminente. É algo que vem a remediar cada dia a nossa vida. E o processo que ocorre educacional e tecnológico, nos campos contemporâneos, a contemporaneidade.
É lógico que os movimentos, como eu falei sobre a água também, que não esqueci, mas quando eu falo sobre terra, eu falo sobre água. Quando eu falo sobre fogo, eu falo sobre água. Quando eu falo sobre ar, consumo de oxigênio, eu falo água, tem que beber água. Mas se você saber equilibrar a água, fazer movimentos que possam haver contradições, sempre ter o queixo bem elevado, mostrar movimentos que possam relacionar a movimentos. Há uma base. Essa base é aqui na região do abdômen. Então eu posso fazer movimentos que eu posso, ou seja, ampliar, seja na região. Então, movimentos. Tentar sempre aquecer, ou seja, ser um pulmão no aquecimento, na inspiração e expiração, não mostrar muito estrategicamente para o próprio adversário, o parceiro que você está treinando. Porque é lógico que a maioria das vezes você vai treinar e o que ocorre? Eles vão ver o que? Sabe os movimentos. Então você coloca um pé de apoio da frente, perna direita. Pô, então você pode fazer movimentos, né? Ou seja, ó, um direto, um cruzado, ok? Aí você tocou o pé. Você tocando o pé, você vai ver também os campos de pontos que eu falo de posições ligadas ao próprio relógio, ao tempo de reação. Pode tocar rápido. Tocou, mudou, tocou, ou seja, se tiver o pé da frente da pessoa lá esquerda e essa aqui direita, é lógico, você vai defender aqui ou aqui. Então são fatores muito segmentares. Igual o futebol. Cabeçado, bater. Pedro minuto com a bola, ou seja, olhando, tá com a cabeça assim, mas está olhando os campos de visão analítica periférica, ou derivada. Ok? Então, quando falamos sobre a própria natureza do ser humano, falamos sobre o que? Os sentidos de quê? Visão, audição, que eu volto a dizer de novo, fazer um feedback. Que a questão do feedback é uma quantificação que pode haver cogitações ligadas ao fogo e à terra. A ira, o ódio. Essas mediações entre o fogo, que é o vapor, que vem as questões de termômetros que relacionam a nossa vida. Essas mediações são maneiras que nós podemos aprender. O próprio ser humano é mediado pelo mundo. Não sei se o próprio Paulo Freire, né, deve ter lido muito sobre o livro de Montesquieu. Montesquieu, é que fala Montesquieu, fala Montesquieu, né? Então deve ter lido bastante, porque eles falam o quê? Que a metafísica é o campo que vai mediar o mundo externo. E quando eu falo sobre jogos imitativos, eu não tenho como lembrar do próprio Aristóteles. E quando eu falo sobre o mundo das ideias, né, audições, visões, imaginações, o campo imagem, né, que coloca um dispositivo muito grande entre essas maneiras de nós analisarmos os movimentos. Por exemplo, gancho, ou seja, vai havendo um aprendizado no campo de um alongamento dinâmico, e esse alongamento dinâmico que você vai fazendo é uma preparação já para uma técnica que você vai se aperfeiçoando. O alongamento dinâmico fica uma ambiguidade muito grande, porque o alongamento dinâmico é uma base também, que é uma bioestrutura que você vai fazer também diariamente. Você vai sempre lembrar os movimentos que você faz num tatame, num treinamento. O alongamento dinâmico é um termo usado calistênico, calistenia. Você vai, ortopedia, por exemplo, filodoxia, paradoxia, taxonomia, calistenia. A palavra calenia, a palavra, ou seja, coloca paradoxo ligado ao que? O campo de pensar, sentir e agir. Pensar, o afetivo e o motor. Cognitivo, afetivo e motor. São maneiras que vão trazer também vários movimentos. Eu até fiz aqui agora, polichinelo. São nomenclaturas abreviantes que vão abreviar a nossa vida diária. Ou seja, o movimento de alongamento, ele é dinâmico? Mas as questões que o corpo está parado, os campos momentâneos, lógico, um movimento isotônico vai colocar um campo óptico relacionado às expressões de segmentos corporais, movimento isométrico. Então, o que eu faço nesses movimentos? O que relaciona? O que eu posso fazer? O que eu posso relacionar? Então, relaciona as questões da inspiração.
expiação, relacionar